Nações indígenas, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Não esqueça de dar aquele grande like para que nós possamos crescer e divulgarmos a cultura indígena. Mais uma vez, muito obrigado. Tem muita gente clandestina aqui ainda. O que passas? O que acontece? Vamos, deixa de preguiça. Que é uma curtida, se inscreva no nosso canal para que nós possamos divulgar a cultura originária do Brasil. Certo? Muito obrigado. Hoje vamos falar sobre a visão dos missionários para com os povos indígenas. Você já pensou? Dá uma olhadinha por aí, tem outros videozinhos falando sobre essa questão. E nós continuaremos ainda tocando nesse assunto. Qual era a visão dos missionários para com os povos indígenas do Brasil, Brasil colônia? Que hoje o pensamento para muitos não mudou muito, tá? Para muitos o indígena continua parado no tempo, da mesma forma como 1500. Vamos lá? Então, nós hoje, como já falado, veremos a questão da visão dos missionários para com os povos indígenas. Claro que os missionários estavam a serviço da coroa portuguesa e seguiam a cartilha da coroa portuguesa, não é mesmo? Então vamos adiante. Frei Antônio de Tede escreve uma carta ao historiador Baltazar da Silva Lisboa, em 20 de dezembro de 1808, referindo-se ao problema indígena do Brasil. E o Frei Apolônio de Tede diz o seguinte ao historiador: parece-me que Vossa Senhoria não duvidará do meu dizer, tendo visto mais ou menos que causa são os índios, que são gente de nenhum prestígio, por serem falsos, preguiçosos, vingativos e luxuosos ao último excesso. Por quê que agora os indígenas são qualificados desta forma? Aqui nós temos uma novidade: luxuosos. Será que o Frei está fazendo algum comentário por aquilo que ele presenciou, por aquilo que já foi relatado, que os povos indígenas aqui tomavam até 10 banhos por dia? Será que ele está fazendo referência também às plumagens, dizendo que eles são luxuosos, mas não são homens? Pensa aí. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa afirmação. Então, nós vemos que é por esse motivo que a gente índia, segundo o Frei Apolônio, não se pode atrair com o céu, porque a fé deles não é firme. Não se pode atrair com as riquezas, porque não fazem caso nenhum dos bens do mundo. E aí? O Frei está aqui contradizendo o que ele falou? Fala antes de luxo, mas agora está dizendo que os indígenas não podem ser atraídos com as riquezas da cultura dele, ou da cultura europeia. Aqui há uma contradição. Porque ele está dizendo que tenta atrair os indígenas pela fé,
mas eles não acreditam, eles não têm crença. Claro que eles têm já as crenças deles, né? Voltadas para a natureza. Na visão eurocêntrica, o indígena era visto como uma tábua rasa no plano cultural, ou seja, sociedade sem cultura, sem escrita, não tem história, na visão deste Frei. E por que ele está escrevendo essa carta para esse historiador? E esse historiador certamente começou a escrever sobre uma coisa, sobre algo que ele desconhece, que ele não contemplou. Aqui nós temos o perigo. Ver, contar a partir do outro e não contemplar. E você sabe então o que é que vai sair, né? Então, nessa visão ou com esse pensamento, há uma reafirmação da superioridade cultural europeia. E nesse sentido, poderia dominar o sem cultura, na visão do europeu, que eles sempre viram o indígena como animal. Lembremos, corpo de gente, mas atitudes de animal. Então, aqui nós vemos claramente qual é a visão do missionário. Claro que ele está obedecendo às ordens da coroa portuguesa e tem que executar o que a coroa quer. Então nós vemos, Frei Francisco via com simpatia a forma de vida simples dos indígenas, livres do condicionamento, da sofisticação da civilização europeia. Aqui o Frei Francisco já começa a compreender melhor o estilo de vida dos povos indígenas do Brasil. Ele não vê como sendo tábua rasa, como que não tem cultura, como que não tem uma visão. Aqui nós vemos quando que ele não julga a cultura europeia como sendo a cultura dominadora ou como sendo a cultura dominante. E sim, que os povos indígenas podem sim ter cultura e não são tábuas rasas. E ele começa a dizer: o que significa aquelas águas nos jardins da França? Para que serve? Para simplesmente lançar essa água ao ar? Qual é a visão do indígena para com a água? Serve para criar peixes e para servir aos indígenas. Quanto que a água serve para embelezar, lá na França, os jardins, dar prazer à vista, replicar que não pode ser útil essa água para irrigar a terra. E sim, essa água é útil para a visão daquele que contempla. Jogar a água, mas qual a serventia na prática? Aí ele diz que essa água é útil quando irriga a terra. E não quando joga essa água simplesmente de beleza para enfeitar os castelos. Para os indígenas, só tem valor algo que sirva para as suas exigências da vida. E não para essa beleza simplesmente para embelezar as construções da França. O indígena tem grande liberdade diante das coisas materiais. A convivência direta com a natureza, o sistema de vida comunitária, alheia aos sentimentos de rancor, inveja, avareza e as brigas causadas por cobiça dos bens da terra, que considerava patrimônio comum.
Então o povo indígena já dá uma grande lição aqui e o Frei Francisco começa a compreender a dimensão das sociedades indígenas aqui no Brasil. Qual é o valor da natureza? Qual é o valor da água a qual ele faz referência às casas luxuosas da França? O valor é aquele que vai de encontro às necessidades da humanidade. Você gostou? Eu também gostei. Não esqueça de deixar o seu grande like aqui. E o cartaz caiu. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Saudações indígenas.